Bom, então, na aula de hoje a gente vai ver distribuição de funções de variável aleatória contínua. E aí a gente vai ver o terceiro tipo de variável contínua que a gente trata aqui no curso, que é o variável aleatória normal. E aí, dentro desse conteúdo de variável normal, a gente vai ver propriedades da normal padrão e como calcular probabilidades em distribuições normais, né, com variáveis aleatórias que têm distribuição normal. Então, a primeira coisa que eu vou falar, e vai acabar sendo bem rápido, né, é sobre distribuição de funções de variáveis aleatórias contínuas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a gente começa com uma variável aleatória, digamos x, tá? Com uma certa distribuição. Então, x, vamos supor, uniforme 0, 1. E o objetivo é determinar a distribuição de y igual a menos log de x, tá? Ou seja, nessa parte a gente vai falar sobre, sabendo a distribuição de uma variável aleatória, como a gente faz para descobrir a distribuição de uma função dessa variável aleatória, tá? Lembrando que, por exemplo, menos log de x, isso aqui é uma função qualquer g aplicada em x, onde a função g de x é menos log de x, tá? Então, o objetivo é esse, dado uma variável aleatória, eu descobrir qual é a distribuição de probabilidade de uma transformação daquela variável aleatória, que no caso é menos log de x, tá? Então, primeira observação, se x é contínua, como é o caso aqui, né, x eu estou supondo que é uniforme 0, 1. Então, g de x pode ser discreta ou contínua, tá? Então, vamos ver. No caso, o meu x é uniforme 0, 1. Então, vou colocar aqui, o suporte de x é igual ao intervalo 0, 1. E se eu olhar para y sendo definido como menos log, esse log aqui é na base E, tá? De x. É o logaritmo neperiano. Então, se o suporte de x é 0, 1, quem é o suporte de y? Ora, o suporte de y vai ser, como essa função aqui é uma função decrescente, ela vai ser igual a menos log de 1, vírgula. Aí aqui eu não posso botar menos log de 0, tá? Mas vai ficar então o limite quando o x tende a 0 pela direita de menos log de x, de x, tá? Ou seja, vai dar isso, vai dar 0 mais infinito, né? Aqui eu não poderia colocar incluso, eu tenho que colocar assim, tá? Então, quem é o suporte da variável y? É 0 mais infinito, né? Se vocês quiserem, dá para nem precisa pensar nisso daqui não, é só olhar para o intervalo. O intervalo é 0, 1. Eu vou fazer log no intervalo 0, 1, o menor valor possível vai ser menos infinito, que é quando o log estiver se aproximando de 0, quando o argumento estiver se aproximando de 0. Então, com menos na frente vai ficar infinito. E aqui, quando o x for igual a 1, né, o log de 1 é 0. Então, o suporte da variável y vai ser um intervalo, vai ter a semirreta positiva dos reais, né? Ou seja, x é contínua. Então, eu já sei que a variável aleatória y é contínua, tá? Agora, se eu peço qual é a distribuição de y, eu tenho que informar quem é a py de yzinho, né? Tá bom? Então, esse é o objetivo. Isso aqui é uma função, eu já descobri quem é o domínio, que é o ômega y. Então, falta descobrir quem é a imagem aplicada num ponto yzinho, tá? Eu acabei de ver pessoas me respondendo aqui. A Michelle tem Python. Beleza, Python tem função de quantitude normal, então dá para fazer. Eu já usei, mas já faz tempo, eu não lembro exatamente qual é a função.
Mas depois, dando um help rápido, vocês descobrem. Bom, então vamos lá. O objetivo é descobrir quem é a P de Yzinho, né? Eu vou mudar aqui a notação, porque como eu já falei com vocês que a Y é contínua, então a notação usual é F, tá? Porque é uma densidade. Então tem que descobrir quem é a densidade. Bom, aí o truque é a gente partir da acumulada e derivar. Então Fy de Yzinho. Não sei porque eu fico recebendo notificação do browser na frente da tela. Bom, Fy de Yzinho é definido como a probabilidade de Y menor ou igual a Yzinho, né? Por que eu comecei pela acumulada? Porque eu sei que se eu derivar a acumulada, eu obtenho a densidade, tá? Então, uma das formas de obter a densidade é calcular primeiro a acumulada e depois derivar. Então, vamos lá. Fy de Yzinho é P de Y menor ou igual a Yzinho. Mas quem é o Y? É menos log x. Então, a menos log de x. Menor ou igual a Yzinho. Agora, olha só. O que eu quero fazer? Eu reparei que aqui apareceu x e apareceu um menor ou igual. Então, o objetivo é eu jogar isso que era uma função acumulada de y em função da função acumulada de x, né? Então eu quero que apareça f de x nessa expressão aqui. Porque a f de x eu conheço, né? X é uniforme. Então se x é uniforme, a fzinha de x é conhecida, ela é sempre constante, né? Então vai dar indicadora de x está entre 0 e 1. Aí depois eu vou escrever isso aqui. Então, o objetivo é eu aqui escrever em função da acumulada de x. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que isolar esses termos que estão aqui. Isso vai dar P de log de x maior ou igual a menos y, que vai dar P de x maior ou igual a e elevado a menos y. Aqui eu inverti o sinal porque eu multipliquei por menos 1, tá? Ou seja, agora quase que apareceu acumulada, né? Só que apareceu com um sinal, a desigualdade trocada. Mas isso daqui tem jeito, né? Só fazer 1 menos P de x menor do que é a menos y, né? Bom, e aí o que eu noto é que como x é contínua, eu posso incluir a igualdade aqui, tá? Ops. Eu posso incluir igualdade, porque a igualdade tem probabilidade zero, tá? Então, isso dá 1 menos fx no ponto E elevado a menos y. Agora sim, agora eu já posso obter quem é a densidade, né? Então, vamos lá. Quem é a densidade de y? Então, vai ficar Fy de yzinho é a derivada com respeito a y, sempre com respeito ao argumento da acumulada. Bom, mas quem é a acumulada? É essa expressão aqui. Então, vai dar a derivada de 1 menos fx menos y, que vai dar 0 aqui nessa primeira parte. Aí a gente vai ter que usar a regra da cadeia, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, essa parte aqui a derivada deu 0, então aqui vai ficar menos derivada disso aqui com respeito a y, né? Aí agora vê se não vai dar isso. Quem é a derivada? Isso aqui é uma função qualquer. Então estou calculando a derivada de g. Isso aqui tem o seguinte formato. Eu quero calcular a derivada de uma função g de outra função f de yzinho, né? A minha função g é a f grande e a minha função fzinho é o e elevado a menos y. Então eu vou usar a regra da cadeia. Isso aqui vai dar g' em f de y que multiplica f' de y. Tá? Então vamos lá. O que vai dar isso aplicado nessa expressão? Bom, a derivada da acumulada num ponto qualquer é a densidade. Então vai dar a densidade de y avaliada no ponto E a menos y, que multiplica
a derivada de E elevado a menos Y, que é menos E elevado a menos Y. Ou seja, isso aqui deu E a menos Y, f de Y, no ponto E elevado a menos Y. Ah, beleza. Agora a gente praticamente terminou, porque a fy... desculpa, eu fiz errado. É fx, tá? Eu coloquei aqui a anotação errada. Fx, tá? Porque o que eu estou derivando aqui a acumulada de x, né? Então vai dar a densidade de x, não a de y. Tudo bem até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então o que eu vou fazer agora vai ser, eu vou colocar a expressão da densidade de x quando para x uniforme, né? Eu vou escrever aqui. Se x é uniforme, então a f de x. Quem é a densidade de x quando x é uniforme 0, 1? Bom, se ela é uniforme 0, 1, o que eu tenho é, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui é o x, aqui é o f x de xzinho. Como a variável aleatória é uniforme, ela vai ser constante em todo o seu domínio, né? em todo o suporte. O suporte, no caso, vai de 0 até 1, tá? Então, para que isso integre 1, como a área da base é 1 e a altura tem que ser 1, né? Então, isso aqui vai dar, essa vai ser a expressão da densidade de y. Ou seja, essa densidade aqui, ela é uma variável indicadora de x pertencer ao intervalo 0, 1, tá? Em que esse 1 esquisito aqui, ele é uma função que retorna 1 se vale o que está dentro dela e vale 0 caso contrário. Se x não pertence ao intervalo 0, 1, tá? Aí aqui tanto faz, eu incluir o 0, não incluir o 0, porque a variável aleatória é contínua, então o que você faz com um ponto não vai fazer diferença. Então, beleza, quem é a fx de xzinho? Vai ser indicadora de xzinho, tá entre 0 e 1. Beleza, então a minha fy no ponto yzinho ficou E elevado a menos yzinho, que multiplica a f de x, não no ponto x, mas no ponto E elevado a menos y, ou seja, indicadora de 0 menor do que E elevado a menos y, menor do que 1. Eu consigo fazer mais alguma manipulação aqui, concorda? O que isso aqui vai ser? Eu vou aplicar o log dos dois lados, tá? Eu não consigo aplicar o log aqui, então eu tenho que calcular o limite à direita do log das expressões. Então aqui vai dar, quando E menos Y está entre 0 e 1, é porque menos Y está entre menos infinito e 0. Ou seja, se menos y está entre menos infinito e 0, é porque o y está entre 0 e mais infinito, tá? Bom, aí a gente olha para essa expressão aqui. O que ela quer dizer? Bom, a densidade de y é o E elevado a menos y se eu tiver no intervalo 0 mais infinito. Se eu tiver fora desse intervalo, a minha densidade vale 0. Tá? Ou seja, aqui está o fy de yzinho e aqui está o yzinho. Tá? Então, ó, se eu for fazer o gráfico, ele vai ser assim. Aqui está o 1. Tudo bem? Porque é o decaimento exponencial. E se eu tiver fora do intervalo 0 mais infinito, a função vai dar 0. Tá? Então quando eu olho para essa densidade aqui, e principalmente para a fórmula que define a densidade, eu identifico uma distribuição que eu já conheço, certo? Eu não sei se vocês já têm de cabeça, mas essa distribuição aqui é uma exponencial de parâmetro 1,
Concorda? Por quê? Porque a variável exponencial, ela tem densidade lambda é elevado a menos lambda x. Para x positivo, né? Isso aqui é a densidade de exponencial de parâmetro lambda. Tudo bem? Então, eu fiz essa seara toda aqui para descobrir que se eu pegar uma uniforme 0,1, né, e aplicar nessa uniforme 0,1 a função menos log de x, eu obtenho uma variável aleatória que vai ter distribuição exponencial de parâmetro 1. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nessas contas, pessoal? Professor, você pode explicar rapidamente o que significa esse indicador? Ah, claro, claro. Um indicador é uma variável, é uma função que ela vai sempre retornar 1 ou 0, tá? Essa função aqui, 1. Então, eu vou escrever aqui. Essa função aqui, ela é 1, e aqui dentro entra uma sentença, tá? É uma função esquisita, mas a gente usa para conseguir descrever saltos em geral, coisas assim. Então, essa função ela é 1, ela recebe uma sentença, uma frase, né? Em que essa função ela vai retornar o valor 1 se vale a sentença. E ela vai receber o valor 0 se não vale a sentença. Peraí que tem mais gente entrando. Tá. Então ela vale 0 se a sentença não vale. Então, por exemplo, tem alguns casos triviais, né? De, sei lá, 2 maior do que 1. Isso aqui é 1, certo? Porque 2 é maior que 1. Se eu fizer 1i de 2 ao quadrado menor do que 3, isso é 0. Porque o que está aqui dentro não vale. Em geral, a gente não vai aplicar a indicadora em coisas triviais nesse sentido, tipo 2 maior que 1. Em geral, o que a gente vai fazer é olhar para coisas desse tipo. Indicador de, sei lá, x maior do que 0. Tá? E aí, dependendo do valor de x que você plugar, essa função vai retornar 0 ou 1. Então, vamos olhar para o gráfico dessa função aqui para diferentes valores de x. Tá? Para ver para a gente entender o que essa indicadora está fazendo. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho x, e aqui é a indicadora de x maior do que 0. Então essa indicadora vai retornar o valor 0 à esquerda do eixo y, né? E no eixo y ela vai retornar 0 também, porque 0 não é maior do que 0. Tá? E quando eu pegar... Não, aqui é da 0 também, então é cheio. Tá? E aqui, quando eu olhar para valores de x maiores do que 0, ela vai retornar 1. Então, essa função indicadora tem esse gráfico aqui. Tá? Em geral, eu uso as variáveis indicadoras. É mais uma questão de prática. É porque elas me ajudam a definir o suporte da variável aleatória. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, quando eu escrevi fx do ponto x, vamos fazer esse gráfico só para a gente ver o que vai dar. Deixa eu voltar aqui para rabiscar num lugar que eu tenha mais espaço. Então, se a gente pegar fx de x como sendo indicadora do x entre 0 e 1, qual vai ser o gráfico dessa função de densidade? Né? É só porque vai ser conveniente para a gente denotar. Né? Então ela vai ser 0 sempre que isso aqui não for verdade. Então a esquerda do eixo y ela vai ser 0. Quando chegou no 0, ela também vai ser 0. Agora, quando o x está entre 0, vou colocar aqui 1, entre 0 e 1, isso aqui vai dar 1, né? Porque vai ser verdade. Então se x for meio, vai dar 1. Se x for 1/3, vai dar 1 também.
Então, para todos os valores entre 0 e 1, essa função vai retornar o 1. E para valores de x acima de 1 ou iguais a 1, essa função vai retornar o valor 0. Tudo bem? Então, vê que ela está descrevendo exatamente a densidade de uma uniforme 0,1, né? Porque ela tem exatamente essa cara. Ela é 0 quando não estou no intervalo 0,1. E ela é 1 quando eu estou dentro do intervalo 0,1. Tudo bem? Fez sentido ou ficou alguma dúvida? Tranquilo, Bruno. Tá. É tipo uma constante. Lembra que eu falei que tinha um alfa? A constante? Eu acho que abriu algum microfone aí. Mas ela é uma função constante por partes, tá? Ela vai ser constante fora da sentença. Quando a sentença for falsa, vai ser constante igual a 0. Quando a sentença for verdadeira, ela vai ser constante igual a 1, tá? Bom, então beleza. A gente já viu a distribuição de y quando ela é igual a menos log de x, tá? E aí, o raciocínio, eu só vou apagar aqui, porque eu vou precisar desse slide. Então, o raciocínio é geral, tá? Se a gente precisar achar a distribuição de uma função g da variável aleatória x, eu vou partir da acumulada. Então, vou fazer algo assim, ó. Eu vou partir da acumulada de g de x no ponto, sei lá, yzinho, e aí eu vou escrever como g x menor ou igual a y. Aí, por exemplo, se a g tiver inversa e a inversa for crescente, eu vou poder transformar isso aqui em p de x menor ou igual a g menos 1 de y. Tá? Isso se isso aqui se a g for crescente e tiver inversa, né? E tiver inversa. Porque aí a inversa também vai ser crescente, e aí, enfim. Aí quando eu aplicar g-1, eu mantenho a desigualdade no mesmo sentido. E aí eu consigo transformar isso em fx, mas aí vai estar no ponto g-1 de yzinho, tá? E aí o que eu tenho que fazer depois? Derivar com respeito a yzinho. Aí eu vou acabar tendo que usar a regra da cadeia. Aqui vai dar a densidade de x, aplicada nesse ponto, vezes a derivada de g-1 de y, tá? Enfim, é isso. Eu falei disso daqui com vocês porque a gente vai precisar usar quando estiver falando da distribuição normal. E só um comentário, né? Uma observação. A gente tem que, se x é contínua, g de x pode ser discreta ou contínua, tá? Não é porque a x é contínua que a g de x vai ser sempre contínua, tá? Pode ser que a g de x seja discreta. Então, vamos ver um exemplo em que a g de x vai ser discreta. Então, eu estou pegando x com distribuição uniforme 0,2 e eu quero achar a distribuição de g de x igual a indicadora de x menor ou igual a 4. Tá? Então, quem é a g de x? G de x vai ser, como é uma indicadora, ela só vai assumir dois valores, 1 ou 0. Ela vai ser 1 se x menor do que 0,4 e vai ser 0 se o x for maior ou igual a 0,4, tá? Então, como a g de x só pode assumir dois valores, 0 ou 1, a gente sabe que g de x é Bernoulli, né? Então, olha o que aconteceu. O x é uniforme 0,2, ou seja, é contínuo. Mas a g de x é discreta, tá? Então, ela vai ser uma Bernoulli de probabilidade P. E quem é o valor de P? Né? P é a probabilidade de g de x. Vou escrever aqui. P
é a probabilidade de g de x ser igual a 1, né? Qual é a probabilidade de g de x igual a 1? Bom, g de x igual a 1, g de x vai ser igual a 1 se o x for menor do que 0,4. Então, isso vira a probabilidade de x menor do que 0,4. Só que o x é uniforme 0,2, então vamos ver que probabilidade é essa aqui. Eu posso até colocar aqui embaixo. Aqui está o 0, aqui está o 2. O 0,4 está aqui em algum lugar. Como é uniforme, então quem é a probabilidade do x ser menor do que 0,4? Vai ser o comprimento desse intervalo dividido pelo comprimento do intervalo total, tá? Só porque x é uniforme, tá? Então isso aqui vai dar 0,4, que é o comprimento desse intervalo, dividido por 2, que é o comprimento desse intervalo, que é 0,2. Ou seja, g de x é uma Bernoulli P, onde P é igual a 0,2. Então a gente acabou de ver uma transformação de variável contínua, né? Que essa transformação resulta numa variável aleatória que é discreta, tá bom? Então só para tomar cuidado, não é porque x é contínua que g de x vai ser contínua também. Pode ser que g de x seja discreta, tá? Ficou alguma dúvida nisso, pessoal? Bom, então, a gente vai falar agora sobre variável aleatória normal, tá? E aí, bom, à medida que a gente for avançando, vai chegar uma hora que a gente vai precisar usar esse conceito que a gente viu agora para achar distribuição de funções de variáveis aleatórias, tá? Então, o que é uma variável aleatória normal? Bom, a variável aleatória normal é uma variável aleatória contínua, que o suporte é a reta, tá? É a reta toda. Então, quando você gera um valor da normal, você pode ter qualquer valor positivo pode sair, qualquer valor real pode sair a princípio. E a normal tem essa densidade aqui, essa expressão mega feia, tá? Então, a densidade de x... Bom, primeiro, a normal tem dois padrões, né? Tem dois parâmetros. Então, e tem dois nomes, né? Eu posso dizer x é normal ou então x é gaussiana, tá? Significa a mesma coisa, são dois nomes para uma mesma distribuição. E ela tem dois parâmetros, o μ e o σ2. E aí, bom, dado o μ e dado o σ2, eu tenho que a densidade da variável aleatória x é essa expressão grotesca aqui, tá? Ou seja, 1 sobre raiz de 2π σ2 exponencial de menos meio, que multiplica x menos μ ao quadrado, dividido por σ2 ao quadrado, tá? Aí você pensa, caramba, da onde surgiu essa coisa bizarra? Porque a gente viu, sei lá, a exponencial, ela tinha uma fórmula simples, né? Lambda é menos lambda x. A uniforme também, ela é constante em um intervalo e fora dele é constante no intervalo e fora dele é sempre igual a zero. Mas a normal tem essa densidade mega complicada aqui. A gente vai ver mais adiante que ela vai aparecer como uma distribuição limite, né? E aí, isso, bom, uma distribuição limite de, sei lá, médias, por exemplo. Então, ela tem esse formato, mas vamos ver o que esse formato nos dá em termos de densidade, né? A primeira coisa é que essa função é simétrica em torno de μ, tá? Aqui no gráfico, eu tenho vários valores de μ e de σ2. Eu não sei se está dando para ver, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Para a gente poder ver a legenda, tá? Então aqui, ó, a notação é x tem distribuição normal μ σ2. Então vamos olhar os diferentes valores de μ. Ó. Todos esses três primeiros aqui tem μ igual a zero. Então vamos olhar o azul, o vermelho e o amarelo. Então o azul, o vermelho e o amarelo. Então todos eles estão ao redor de zero, que é o valor de μ. Tá? Esse aqui é o valor de μ. Enquanto que o μ igual a menos 2 é a curva verde. Então vamos ver, ela está centrada em menos 2. Então, aqui é o outro valor de μ.
tá? Para a curva em verde. Ou seja, esse μ, ele me diz aonde está o centro da densidade. Se o μ é igual a zero, a densidade está centrada em zero. Se o μ é igual a menos 2, a densidade está centrada em menos 2. Tudo bem? E o que acontece... E vamos ver agora o sigma 2. Então aqui eu tenho... Vou pegar o menor valor de sigma 2. É na curva verde. Tá? Sigma 2 igual a 0,5. Não, desculpa, eu olhei errado. O menor valor de sigma 2 é o 0,2, esse aqui. Ou seja, a curva azul. Então, quando sigma 2 é pequeno, nota que essa função, essa densidade é mais espichada para cima e ela é mais concentrada ao redor da média. Olha os outros valores. Né? O próximo valor, em ordem crescente, é o da curva verde, 0,5. Então ela é um pouquinho mais gordinha, tá? E como essas duas densidades aqui, elas têm que integrar 1, então a área embaixo delas tem que ser a mesma. Então se essa aqui é mais gordinha, ela tem que descer também, né? Ela não pode ter a mesma altura dessa daqui e ser mais gordinha, porque senão a área dela vai ser estritamente maior do que a área dessa aqui, e a função de densidade vai integrar uma coisa maior do que 1. Então não pode. Então por isso que sempre que a densidade for mais gordinha, ela vai ser menorzinha, tá? Porque a área abaixo dela tem que dar 1. Então vamos olhar valores maiores, né? O terceiro menor valor é o da curva em vermelho para o sigma 2. Então ela já é mais gordinha ainda, e aí ela cai, né? E aí a altura dela se torna ainda menor. E para maior variância, para o maior sigma 2, eu tenho o valor 5. Que aí ela é ainda mais gordinha ainda, né? E o topo decresce. Bom, eu fico falando gordinha aqui, mas na verdade o que eu quero dizer é que tem a maior variância, né? Porque, lembra lá qual é o conceito de variância? O conceito de variância é o valor esperado, né, das distâncias de cada ponto à sua média. Então, olha, quando a variável aleatória, quando essa densidade ela é mais dispersa ao redor da média, o que vai acontecer é que ela vai exibir esse comportamento, tá, de ser um pouquinho mais achatada, né, em comparação com a curva azul, que ela é bem concentrada. Então, bom, eu não falei isso aqui ainda, né, mas a gente vai poder definir como esse primeiro parâmetro μ como sendo a média da normal. Esse valor de μ, ele representa o valor esperado da normal, e o sigma 2 representa a variância dessa mesma normal, tá bom? Então, recapitulando, quando eu digo x tem normal x tem distribuição normal μ sigma 2, quer dizer que a média de x é μ e a variância de x é sigma 2, tá? E aí a densidade tem essa expressão aqui. A média aparece aqui dentro e a variância aparece aqui e aqui também. Então vamos ver algumas propriedades, tá? Acho que isso aqui eu deveria ter posto um pouquinho mais adiante. Eu acho que eu vou falar isso aqui. Eu vou falar disso aqui mais adiante, porque depois eu vou colocar um exercício que a gente vai fazer achar esses valores aqui, tá? Calcular probabilidades dentro desses dois valores. Eu quero fazer alguns comentários, né, sobre essa variável aleatória. Um deles bom, essa é uma das distribuições mais importantes, né, da probabilidade estatística, porque ela aparece no conhecido teorema central do limite. Esse teorema central do limite diz o seguinte: se E1 até N são quantidades aleatórias independentes, ou, por exemplo, variáveis aleatórias, então a soma E1 mais blá 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 até N tem distribuição aproximadamente normal se o N é suficientemente grande, tá? Ou seja, somas de variáveis aleatórias independentes tem distribuição aproximadamente normal se for uma soma de muitas coisas, tá?
Então, por exemplo, a gente já viu a binomial. A binomial pode ser escrita como uma soma de n Bernoullis, né? Se eu tenho uma binomial NP, ela pode ser escrita como uma soma de n Bernoulli P. Se esse n for muito grande, tipo, sei lá, 20.000, por exemplo, o que o teorema central do limite me diz é que essa binomial 20.000 P, ela vai ser aproximadamente normal, tá? E aí a gente vai ver mais adiante que muitas variáveis aleatórias podem ser expressas como soma de várias outras variáveis aleatórias. E aí, se esse várias for grande o suficiente, né, então essa variável aleatória que eu comecei, que é escrita como uma soma de várias outras variáveis aleatórias, vai acabar sendo aproximadamente normal. Por isso que essa distribuição é tão importante, tá? E aí, bom, essa variável pode ser usada para modelar fenômenos que são descritos pela sobreposição de diversos fenômenos independentes de origem desconhecida. Então é aquela história. Se você conseguir escrever uma variável aleatória como uma soma de várias outras, e esse vários for grande o suficiente, essa variável aleatória vai ter distribuição aproximadamente normal. Então é isso que esse ponto 3 está me dizendo. Bom, e aí a gente nota uma coisa, né? Aqui está a expressão da densidade da variável aleatória x. Então, um fato conhecido é que é impossível calcular probabilidades da variável aleatória x analiticamente. Por quê? Porque essas probabilidades aqui, elas vão ser integrais da densidade. E olha a expressão da densidade. Eu não sei se vocês lembram lá de cálculo 1, mas quando vocês fizeram cálculo 1, provavelmente vocês viram algumas funções que têm antiderivada, mas que a antiderivada não é conhecida analiticamente. Por exemplo, essa integral aqui, e elevado a menos x ao quadrado, dx, ela existe, tá? Essa antiderivada existe, só que eu não sei qual é a forma analítica dessa expressão, tá? Eu consigo calcular essa integral aqui para quaisquer limites de integração que eu quiser. Analiticamente no computador eu consigo fazer isso. Só que eu não tenho uma expressão bonitinha para ela. Não dá para a gente descobrir quem é a expressão, né, que equivale à integral dessa função. E olha o que acontece com a densidade. A densidade, em função de x, isso aqui é constante, então sai da integral. Então vai ficar integral a até b de exponencial de menos uma coisa quadrática em x, né, multiplicada por uma constante. Então é uma integral dessa forma daqui, só que ligeiramente modificada. Ao invés de ser e elevado a menos x ao quadrado, é menos x menos mi sobre sobre sigma ao quadrado, tá? E se essa integral não existe para x ao quadrado, se eu fizer uma mudança de variável, chamar y, sei lá, de x menos mi sobre sigma, né, na hora que eu for colocá-la aqui, né, isso aqui vai ser uma constante, que eu estou com preguiça de ver qual é, mas é derivando isso aqui, mexendo com dx, enfim, é elevado a menos y ao quadrado dy, tá? E aí essa parte aqui, não, tem um meio aqui, esqueci do meio. Raiz de 2. Aí aqui vai dar uma constante e vai ficar integral menos y2 dy. Então eu não sei fazer essa expressão, então não tem como calcular probabilidades analiticamente via antiderivada, fazendo contas no papel, tá? Mas não é o fim do mundo, a gente consegue calcular essas integrais aqui usando a regra do trapézio, por exemplo, né? Ou usando até a definição de integral via Riemann, tá? Que é o limite dos retângulos ou dos trapézios, né, abaixo da curva. Então, assim, isso aqui, vamos supor que é a densidade da normal 0,1, tá? Só para fixar que a média é 0 e a variância é 1. Mas podia ser qualquer coisa. Então, eu consigo calcular aproximadamente essa integral aqui via aproximação. Se eu quiser calcular a integral da densidade de x, xzinho dx, de um ponto, sei lá, menos infinito até menos 1.
Aí o que eu faço? Eu venho aqui, coloco menos 1, tá? E eu tenho que calcular qual é a área abaixo da curva até aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a regra do trapézio, por exemplo, tá? Aí aqui eu vou ter que truncar, porque vai ficar um trapézio com a base aqui infinita, mas eu trunco, eu chego até, sei lá, até bem aqui no finalzinho, em que a cauda já vai estar tão perto do zero que não vai fazer diferença mais eu colocar mais trapézios lá. Então eu trunco, faço aqui até, sei lá, menos 100, até 1, e calculo, vou calculando a área desses trapézios aqui, e se eu pegar um número grande o suficiente de trapézios, a área vai ser aproximadamente igual à área que está acumulando na figura. Então no computador é fácil de fazer, é só usar uma regra de trapézios, tá? Para calcular a área. Então isso aqui, se eu calcular a área disso, eu vou ter aproximadamente P de x ser menor do que menos 1, tá? Então a gente vai usar o software exatamente para isso, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a variável aleatória normal até a gente ver como calcula as probabilidades, né? Bom, a gente vai falar agora sobre variável aleatória normal padrão, tá? A normal padrão ela é obtida quando μ, que é a média, for zero, e a variância, que é o sigma 2, é igual a 1, tá? Então ela se chama normal padrão e usualmente a gente denota por z, tá? Mas, enfim, não quer dizer que se eu vou chamar a variável aleatória de z, ela tem que ter distribuição normal 0, 1. Tá? Muita gente simplesmente escreve assim, a z, e aí não coloca quem é a distribuição de z, e assume que vai ser sempre normal 0, 1. Então, isso aqui é z normal 0, 1, e a gente denota por essa função aqui, φ, e essa, não sei como dizer, como diferenciar essas duas. Eu acho que essa aqui é var_φ, o nome é var_φ, e essa daqui é φ, tá? Φ. Então, a gente vai denotar por var_φ a função de densidade da normal padrão e por φ a acumulada, tá? Então, a acumulada na notação usual, ela seria f de z no ponto zzinho. Então, no caso específico da normal padrão, a gente vai escrever, ao invés de fz de zzinho, a gente vai usar essa φ de zzinho, mas é a mesma coisa, tá? E também no caso da normal padrão, a gente vai denotar, ao invés de usar fz de zzinho, a gente vai usar essa notação, que é esse var_φ de z, tá? Eu acho que eu usei var_φ sem prestar atenção, porque na verdade o que as pessoas usam é o φ assim, tá? Então o var_φ de z igual a φ de z, tá? Na notação usual. E aqui esse φ de z ele é o φ maiúsculo, tá? Que é esse φ assim, com esses tracinhos em cima. Bom, mas tá, tudo bem. Vou apagar isso tudo aqui. Então, o que acontece quando eu tenho a normal 0, 1? Na normal 0, 1, eu vou substituir o μ e o sigma 2 por 0, 1. Só vou colocar aqui, então, fx de xzinho, quando x é normal 0, é normal μ sigma 2. A fx de xzinho, ela tem expressão 1 sobre raiz de 2π sigma 2. É o que estava lá no slide de cima, tá? Mas como eu tenho isso aqui de cabeça, eu não vou voltar lá. X menos μ sigma ao quadrado para x na reta, tá? Então isso aqui é a densidade quando a média é μ e a variância é sigma 2. Se a média é 0, aqui vai ficar o μ igual a 0 e o sigma igual a 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre, eu vou colocar aqui o φ de x, sem as coisinhas em cima, ela é a densidade. Então vai dar raiz de 2π elevado a menos meio. O μ é 0 e o sigma é 1, então vai ficar aqui x ao quadrado, tá? Então simplifica bastante a expressão. Então está denotada aqui. E a acumulada é definida como P de z menor ou igual a zzinho, que é essa integral. Integral de menos infinito até zzinho da densidade, tá? Então aqui está a normal
ela é sempre centrada ao redor do μ, que aqui é 0, tá? E a variância, ela está relacionada à dispersão da variável, ou seja, ela está relacionada a uma distância aqui entre a média e os pontos da curva. Tá? E aqui está acumulada. Essa daqui é a função de densidade acumulada da normal padrão. Tá? Essa normal padrão ela vai ser importante lá na frente, tá? Então eu vou mostrar isso quando eu estiver falando da tabela. Então aqui tem só mais algumas propriedades, mas eu acho que eu já falei de todas elas com vocês. Então se x tem distribuição normal μ sigma 2, o valor esperado de x é igual a μ, e a variância de x é sigma 2, tá? Então, o primeiro parâmetro é a média e o segundo parâmetro é a variância. Bom, a função de densidade de probabilidade de x, ela vai ser simétrica com respeito a x igual a μ, tá? Isso daqui, o que isso representa é que se o μ está aqui, e aqui está o x, então a minha densidade vai ser simétrica ao redor de μ. Tá? Então isso aqui é a fx de x quando x tem distribuição normal μ sigma 2. Tá? Então a variável aqui é simétrica com respeito ao μ. Tá? O que significa ser simétrica com respeito a μ? Significa que a fx no ponto x mais μ é igual a fx no ponto, na verdade aqui deveria ser menos x mais μ. Tá? Seria fx no ponto menos x mais μ. É isso? X mais μ. Tá? Então dá para verificar isso aqui só pela expressão, mas eu não vou fazer isso agora não. Tá? Bom, em particular, isso aqui você pode ver também calculando, por exemplo, aqui dá para ver que o ponto de máximo acontece em μ, da densidade. Isso daqui você consegue ver derivando e igualando a zero a expressão da densidade, né? Porque quando você deriva e iguala a zero, você acha o ponto em que a densidade é o máximo ou o mínimo, dependendo. Mas como o gráfico dela é assim, então vai ser o ponto de máximo. Então se você derivar isso aqui e igualar a zero, você vai achar o ponto de máximo sendo x igual a μ. É até um exercício legal de fazer. Bom, e aí como x é simétrica com respeito a μ, se eu tiver μ igual a zero, por exemplo, na normal padrão, né? Por exemplo, em Z tendo distribuição normal padrão, normal 0,1, aí o que vai acontecer? Eu vou colocar o gráfico aqui embaixo. Aqui eu tenho Zzinho e aqui eu tenho f de Z no ponto Zzinho, em que Z é normal 0,1. Então, como ela é simétrica, a gente vai poder calcular probabilidades da seguinte forma, né? Vou pegar um Z positivo. Então, vamos ver essa expressão aqui. Φ de menos Z é acumulada no ponto menos Z. Tá? Aqui está o Z, aqui está o menos Z. Vamos fingir que esses intervalos têm o mesmo comprimento. Quem é o φ de menos Z? O φ de menos Z é essa área aqui, tá? Essa área é o φ de menos Z. Porque é acumulada no ponto menos Z. E aí o que a propriedade está me dizendo? Está dizendo que ela é 1 menos φ de Z. Ora, o φ de Z é a área que tem à esquerda do Z. Então, 1 menos φ de Z fica sendo essa área daqui. 1 menos φ de Z. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que essa área é igual a essa área, por conta da simetria. Tá? Então, a gente vai ter várias igualdades, né, envolvendo cálculo de probabilidades. Calcular probabilidades na cauda direita vai ser vai ser similar a calcular probabilidades na cauda esquerda, e assim sucessivamente, tá? E a primeira propriedade que a gente vai deduzir, fazendo as contas, é uma propriedade muito importante, essa daqui. Se você tem x
com distribuição normal mi sigma 2, então a variável aleatória y definida como ax mais b vai ter distribuição normal a mi mais b ao quadrado sigma 2, né? Isso aqui se o a for diferente de zero, tá? Vamos olhar para essa propriedade, tá? O que essa propriedade aqui me diz? Ela me diz que se eu pegar uma normal e transformar através de uma função afim, que é uma função do tipo reta, né? Ax mais b, eu vou continuar com uma normal, então essa variável que foi transformada de x, pegando x, multiplicando por a e somando b, ela vai ser normal. E quem vai ser a média? Bom, a nova média vai ser a' mais b. E quem vai ser a nova variância dessa normal? Vai ser a2 sigma 2. Então vamos fazer uma conta rápida aqui para ver que faz sentido esses parâmetros, né? Quem é o E de y? E de y é esse primeiro valor aqui. Lembra que o primeiro parâmetro da normal é a média dela. Desculpa, aqui é E de y, não é de x, é de y. E o segundo parâmetro é a variância. Então, a parte difícil é mostrar que é normal essa combinação aqui, essa transformação. Uma vez que eu mostro que é normal, fica faltando mostrar quais são os parâmetros. Os parâmetros são fáceis. Por quê? Quem é E de y? E de y vai ser E de ax mais b. Aí lembra lá das propriedades de valor esperado, né? O valor esperado de uma transformação afim é a transformação afim do valor esperado. Ou seja, primeiro, né, valor esperado da soma pode ser decomposto como a soma dos valores esperados. Valor esperado de constante é a própria constante, porque não tem nenhuma aleatoriedade envolvida. E o valor esperado de uma constante vezes variável aleatória, a constante sai. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a transformação afim. O valor esperado de uma transformação afim é a transformação afim do valor esperado. Tá? Então, isso aqui vai ficar, quem é o E de x? Bom, o E de x é mi. Então, vai dar a mi mais b. Tá? Então, bateu aqui com o valor esperado. E a variância de y vai ficar a variância de ax mais b. Bom, em termos de variabilidade, você somar um valor constante a uma variável aleatória não altera a variância. A gente já viu também como uma propriedade que variância de uma variável aleatória mais uma constante é a mesma coisa que a variância com a constante igual a zero, tá? Porque, enfim, a variância é como que a variável aleatória, como a densidade é dispersa com respeito à sua média. Então, não importa se você somar 1 em todos os valores, né? Você somar uma constante, não vai alterar nada em termos de dispersão. Então, vai ficar var de ax mais b igual a var de ax. E variância de constante vezes variável aleatória, a constante sai ao quadrado, tá? A constante sempre tem que sair ao quadrado. Às vezes o aluno esquece e tira a constante sem elevar ao quadrado. Isso pode dar problema, por quê? Se essa constante for negativa, e você escrever que isso é a var de x, então se o a for negativo, o que vai acontecer é que você vai ter uma variância negativa, né? Porque vai ficar negativo vezes uma coisa positiva. Então isso aqui é absurdo, não pode, tá? Então isso é para lembrar vocês que sempre que vocês tirarem uma constante multiplicando de dentro da variância, ela sai ao quadrado. Isso foi uma propriedade que a gente viu também lá atrás. Então deu A2 var de x, que deu A2 sigma 2, tá? Então, olha, bateu também. Né? Aí, beleza. A única coisa que eu preciso fazer é olhar, só ficou faltando mostrar essa parte daqui, né? Porque eu já mostrei que o valor esperado da variável aleatória y é a mi mais b, e eu também mostrei que a variância de y é A2 sigma 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Ficou faltando ver que essa distribuição aqui é normal, tá? Aí, como é que eu vou fazer essa parte?
Bom, lembra lá, né? Y é igual a x mais b. Eu vou usar o início da aula. Para eu descobrir quem é a distribuição de y, eu quero descobrir quem é a f y de yzinho. Tá? Aí, deixa eu só colocar lá para o início onde eu tinha densidade, para a gente poder ir olhando para a densidade na hora de fazer as contas. Então, vamos lá. F, como é que eu começo? Né? Eu começo com a acumulada e depois eu vou derivar. Então, isso aqui é P de y menor ou igual a yzinho, que é P, quem é y? Ax mais b, menor ou igual a yzinho, que é igual a P de ax menor ou igual a y menos b. Isso aqui vai ser igual a duas coisas. Se o A for positivo, isso aqui vai dar P de x menor ou igual a y menos b sobre A, que vai ser acumulada no ponto x de y menos b sobre A. Isso se A positivo. Por que eu tenho que fazer essa separação? Ora, porque se o A for negativo, na hora que eu for dividir por A dos dois lados, eu vou ter que inverter esse sinal aqui, essa desigualdade. Então vai ficar maior ou igual y menos b sobre A, tá? Que é igual a 1 menos fx de y menos b sobre A. Isso se A negativo, tá? Se o A for zero, eu nem posso fazer essa divisão, tá? Mas aí o A0 é trivial, porque se eu zerar o A, vai ficar constante B, né? Y igual a uma constante igual a B, tá? Então aqui eu estou tratando sempre A diferente de zero. Bom, então, tem esses dois casos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, como eu já escrevi, como já apareceu a acumulada de x, quando eu for escrever a densidade de y, eu vou escrevê-la como a derivada da acumulada de y. E a minha acumulada de y eu já descobri aqui quanto que deu, né? Então, vou colocar aqui se o A for positivo, eu vou fazer a conta. Se o A for positivo, isso aqui vai ser a derivada com respeito a y de fx y menos b sobre A, que vai dar fx, agora densidade, né, porque eu vou usar a regra da cadeia, derivo com respeito a fx primeiro, y menos b sobre A, que multiplica, agora a derivada daqui de dentro, né, vai ser 1 sobre A. Tá? Bom, isso se o A for positivo. Tá? Então, vamos continuar fazendo a conta. Quem é o fx de y menos b sobre A? Deixa eu ver se eu cheguei certo. Tá, cheguei. Então, vai ser, eu vou olhar para essa expressão aqui, e aonde tiver x, eu vou ter que substituir por y menos b sobre A. Tá? Porque essa daqui é a expressão da densidade de x para x tendo distribuição μ e tendo distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Então, isso aqui vai ser, quando eu calcular essa parte, vai dar 1 sobre, aqui não se altera, né? Na verdade, bom, vou fazer assim, raiz de 2π sigma 2, exponencial de menos meio a sigma 2, e aqui vai faltar multiplicar por x menos μ ao quadrado, tá? Bom, mas quem é o x que eu tenho que botar lá? É o y menos b sobre A. Então, y menos b sobre A menos μ ao quadrado. E ficou faltando aqui vezes 1 sobre A. Então, isso aqui deu... Agora, se eu pegar esse A aqui e jogar dentro da raiz, vai ficar 1 sobre raiz de 2π sigma 2 A2 exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2, que multiplica y menos b
menos mi A. Aqui o que eu fiz foi, eu coloquei o mesmo denominador para cá, para o mi, ficou mi vezes A dividido por A, e aí separou assim, sobre A ao quadrado, tá? Concorda? O que eu fiz foi, eu escrevi isso aqui tudo com o mesmo denominador, que é A. Então vai ficar y menos b menos mi A ao quadrado, e aqui vai estar tudo dividido por A. Quando sair do quadrado, vai ficar dividido por A ao quadrado. Então, olha só o que aconteceu. Isso aqui deu raiz de 2π, sigma 2A2, exponencial de menos meio, que multiplica y menos b mais A vezes mi ao quadrado, dividido por A2 sigma 2. Ah, beleza. Agora, olha só. Quando eu olho para essa expressão aqui, como é que eu faço para descobrir qual é a distribuição de y? Eu tenho que olhar para essa expressão e ver se eu reconheço uma distribuição de probabilidade conhecida. Quando eu olho para essa expressão, ela é a mesma expressão que aparece da normal mi sigma 2, só que ao invés de mi, o que apareceu no lugar de mi? Bom, mi é o valor que aparece dentro do quadrado, subtraindo de x. Então, subtraindo, no caso, o meu argumento é y, subtraindo de y, o que apareceu? Apareceu o b mais a mi. Então, essa aqui é o meu novo mi. Então, o meu mi estrela, sei lá, um novo mi, vai ser b mais a mi. Tá? Porque esse é o cara que está sendo subtraído de x dentro do quadrado. E quem está fazendo o papel de sigma 2? O papel de sigma 2 está sendo feito pelo A2 sigma 2. Nota que o sigma 2 aparece aqui e aparece aqui também. Nessa expressão, ao invés de aparecer só o sigma 2 sozinho, apareceu sigma 2A2. E aqui apareceu sigma 2A2. Então, o meu novo sigma 2 estrela fica sendo A2 sigma 2. Tá? Então, o que eu tenho é y, é normal porque deu a mesma expressão que apareceu aqui, só mudou a média e a variância. A nova média passou a ser b mais a mi, e a nova variância, A2 sigma 2. Tudo bem? Isso se o A for positivo. Agora, se o A for negativo, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Se A for negativo, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Só o que vai mudar é que aqui tem um menos. Mas, enfim, o que muda é que vai ter um menos aqui, vai aparecer um menos na densidade. E na hora que você for... Então vai ficar essa mesma expressão aqui, só que com menos A. Mas não vai mudar nada, porque quando eu jogar para dentro da raiz, se aqui fosse menos A para jogar para dentro da raiz, daria a mesma coisa, daria raiz de A ao quadrado. Porque ficaria raiz de menos A ao quadrado, e aí o menos daria mais, enfim. Então vou deixar aqui só como um exercício, tá? Para verificar que a mesma propriedade vale também se o A for negativo. Tá? Então vamos ver a propriedade que a gente acabou de mostrar. A gente mostrou que se x tem distribuição normal com média mi e variância sigma 2, então ax mais b tem distribuição normal com média a mi mais b e variância A2 sigma 2. Tá? A variância, eu vou pegar só essa parte aqui e botar ao quadrado, multiplicando pela variância antiga, e a média ficou A vezes a média, como era A vezes x, mais b. Então, A vezes a média mais b. Tá? Essa propriedade é muito importante, porque ela vai ajudar a gente a entender por que vale a padronização, tá? No caso da normal. Gente, ficou alguma dúvida nesses cálculos que eu fiz? Alguma coisa vocês não entenderam do que foi feito aqui? Aqui para cima, né? Vou deixar isso aqui. Ou posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Deu para entender, sim. Ah, beleza, beleza. Bom, então vamos lá. O que acontece?
Vamos falar sobre padronização agora, que aí a gente já pode começar a calcular probabilidades na normal. Então, o que é a padronização? Bom, seja x uma variável aleatória, tal que o valor esperado de x eu estou chamando de μ, tá? E a variância de x eu estou chamando de sigma2 e vou supor que é positivo, tá? A variância sempre é positiva ou zero. Se ela é zero, é porque a variável aleatória, na verdade, não é aleatória, é uma constante sempre igual a um valor. Então, sem perda de generalidade, eu posso supor sigma2 positivo. Então, quando o x tem valor esperado μ e a variância de x é sigma2, eu posso definir uma segunda variável aleatória z por x menos μ dividido por sigma. Então, eu vou pegar z igual a x menos a média dividido pelo desvio. Vou chamar isso de z. Então, se eu fizer isso, quem é o valor esperado de z? Bom, o valor esperado de z vai ser valor esperado de x menos μ sobre sigma. Isso aqui é uma constante que multiplica uma variável, ela sai do valor esperado. E aí vai ficar valor esperado de x menos μ. Isso aqui vai dar valor esperado de x menos o valor esperado dessa parte que é constante, então vai dar o próprio μ. Mas só que o μ eu estou chamando de e de x, então isso aqui vai dar zero. Ou seja, se eu pegar qualquer variável aleatória, não precisa ser normal aqui, qualquer uma, e subtrair da média e dividir pela variância, o valor esperado dessa nova variável aleatória vai ser zero. E a variância? A variância de z vai ser variância de x menos μ dividido por sigma, que vai ser 1 sobre sigma2 variância de x menos μ. Lembrando, né, que constante sempre sai da variância ao quadrado, para não ter chance de dar variância negativa. E aqui eu tenho variância de uma variável aleatória mais uma constante. A constante não importa em termos de variabilidade. A constante é aditiva, tá? A constante multiplicativa importa, mas a aditiva não. Então vai ficar var de x sobre sigma2, e a variância de x era o próprio sigma2, né? Então vai dar 1. Ou seja, eu mostrei para vocês que se eu definir a variável z como x menos μ dividido por sigma, a esperança dessa nova variável aleatória vai ser zero. E a variância, aqui eu coloquei um trema ao invés de circunflexo, e a variância vai ser 1. Tá? Isso aqui é importante porque, no caso da normal, eu mostrei para vocês que transformações afim de distribuição normal mantêm a normalidade. Foi o que a gente acabou de mostrar ali em cima, né? Dá uma olhada aqui na propriedade. A gente mostrou essa linha daqui. Que se eu pegar uma normal qualquer, e transformar com uma transformação afim qualquer, o resultado também é normal. Como a padronização, que é essa função, é uma transformação afim, concorda? Isso aqui é uma transformação afim, então o z também vai ter distribuição normal. Então, se o x tiver distribuição normal μ sigma 2, então o z que eu defini como sendo x menos μ dividido por sigma, essa nova variável aleatória, como é uma transformação afim da variável anterior, a gente viu que também vai ser normal. Ela vai ser normal. Se ela vai ser normal, basta calcular os valores esperados. Tá? Como eu calculei aqui os valores esperados já, e eles valem para qualquer que seja a distribuição de x, né? O valor esperado de z vai dar 0 e a variância de z vai dar 1. Tá? Ou seja, se eu tiver x normal μ sigma 2, então a variável aleatória x padronizada, né, vai ter distribuição normal 0, 1. Se o x não for normal,
A média de Z vai ser 0 e a variância de Z vai ser 1, tá? Mas a distribuição de Z não vai ser normal. Isso aqui só vale se X for normal, tá? Então, para normalidade, eu mantenho a mesma família de distribuições. Se X é normal, μ sigma 2, então o X padronizado também vai ter distribuição normal, eu só preciso ajustar os parâmetros da normal. Ela vira uma normal padrão, ou seja, uma normal 0,1, tá? Então, a minha observação aqui é que padronizar uma variável aleatória que não seja normal não a torna normal padrão. Se eu tivesse, por exemplo, exponencial lambda, x exponencial lambda, então fosse olhar para x menos μ sobre sigma, né, e chamar isso de z, então z teria valor esperado 0, variância 1, mas z não seria normal, tá? Porque o x é exponencial. Então, só para que fique claro, né, a variável padronizada só vai ter distribuição normal se a variável original também tiver distribuição normal, tá? Por isso que eu fiz essa contaiada toda, para conseguir mostrar para vocês, num caso particular, né, que a normal padronizada também tem distribuição normal, com valor esperado 0 e variância igual a 1, tá? Então, beleza. Para eu usar a propriedade, se eu fosse usar a propriedade, aí fica como exercício para vocês, né? Eu teria que fazer, o meu y seria o z, né? Então o a teria que ser igual a 1 sobre sigma, e o b teria que ser menos μ sobre sigma. E aí vocês podem fazer a conta e ver que vai dar normal 0,1 aqui, tá? Mas não precisa, a conta que a gente fez do valor esperado, ela já é suficiente, tá? Eu uso a propriedade para identificar que é normal, e aí é mais rápido se eu calcular os valores esperados, né? Porque eu já reconheço que a variável padronizada vai ser normal, olho os valores esperados e variâncias, tá? E aí eu vou obter uma normal também, tá? Bom, e aí a padronização de normais permite calcular qualquer probabilidade que envolva x tendo distribuição normal μ sigma 2, tá? Ou seja, a importância da padronização é para que eu comece com se eu começo com uma variável normal com média μ e variância sigma 2, eu consigo escrever p de x entre a e b como? Eu faço assim, ó, p de x menor ou igual a menor ou igual a b. Agora, eu ao invés de calcular essa variável em x, eu vou calcular ela em z, tá? Z eu vou definir como x menos μ sobre sigma, que é a variável x padronizada. Então, vamos supor que eu conheço a f grande de z, mas não conheço a f grande de x. Eu conheço a de z, mas não conheço a de x. Então, como eu não conheço a de x, eu não consigo calcular essa probabilidade aqui. Mas eu posso fazer um truque. Eu posso subtrair μ dos dois lados. Não, dos três lados, né? Dos dois lados e do meio, melhor dizendo. E aí, bom, e se eu dividir por sigma agora dos três lados, o que eu obtive? Aqui no meio vai passar a ser z, né? Então, isso aqui se reduz a p de z, ficou exprimido, vou escrever aqui. P de z está entre a menos μ sobre sigma, b menos μ sobre sigma, tá? E agora sim, porque eu falei para vocês que eu conheço f de z, então isso aqui vai ficar fz b menos μ dividido por sigma menos a fz de a menos μ sobre sigma, tá? Porque para eu calcular a probabilidade de estar no intervalo, eu pego o acumulado no extremo direito, subtraio do acumulado no extremo esquerdo, tá? Então é isso que foi feito aqui em cima, olha. Eu transplantei de p de x menor ou igual a b para
x entre A e B virou z entre A menos μ sobre sigma e B menos μ sobre sigma. E aí ficou acumulada no ponto B menos μ sobre sigma menos acumulada no ponto A menos μ sobre sigma. Tá? E aqui eu posso fazer a mesma coisa para outros tipos de probabilidade. Por exemplo, se a desigualdade for só do lado direito, x menor ou igual a, o mesmo raciocínio vale. Eu subtraio μ e divido por sigma dos dois lados. Então vai ficar μ menos μ dividido por sigma do lado esquerdo. Então virou z. E do lado direito vai ficar A menos μ dividido por sigma. A menos μ dividido por sigma. Então eu vou lá na normal padrão e calculo a acumulada. Tá? Se for invertido, P de x maior ou igual a A, é só fazer 1 menos o anterior. Né? Vai dar 1 menos a acumulada. Tá? Lembrando que tanto faz eu incluir ou não incluir a igualdade, porque eu estou falando de uma variável aleatória que é contínua. Ou seja, qual é a moral da história? A moral da história é que se eu souber a acumulada de z, ou seja, a acumulada da normal padrão, eu não preciso saber quem é a acumulada de x para conseguir fazer as contas, tá? Para conseguir calcular probabilidades envolvendo x. Então, toda a probabilidade, todo o cálculo de probabilidades envolvendo x, em que x é uma normal genérica, pode ser calculado em função da normal padrão. É isso que essa propriedade que eu mostrei para vocês aqui mostra. Bom, aí agora a gente vai falar sobre um ponto que é a tabela da normal padrão. Então, eu vou pegar só um exemplo e vou escrever aqui em cima, que é para a gente fazer junto para mostrar como é que usa a tabela. E depois disso eu vou mostrar como é que faz usando R ou qualquer software. Eu vou olhar primeiro para essa probabilidade aqui, de z menor ou igual a 0,83. E aí, vamos colocar, vou botar em tela cheia para conseguir mostrar para vocês melhor. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela de normal padrão, tá? Depois eu mando para vocês uma e coloco lá no Drive, ou então mando por e-mail, tá? Mas isso aqui, se você der Google, tabela normal padrão, você vai achar 300 mil tabelas, todas iguais, né, em termos de conteúdo, mas um pouquinho diferentes em termos de organização, de qual é a figura e blá blá blá. Ou seja, é muito fácil achar uma tabela de normal. Então, o que acontece? Eu tenho que calcular essa probabilidade aqui. A gente já viu que isso aqui não é calculável na mão, né? Isso aqui seria menos infinito zero da função de densidade Fz no ponto Zzinho, dz, tá? Isso aqui eu não consigo calcular, porque isso aqui vai dar alguma coisa que depende de E menos Z ao quadrado, tá? Vai ser, na verdade, isso aqui. Tá? Isso aqui eu não sei fazer antiderivada. Então eu preciso usar aquela coisa da regra dos trapézios. Então alguém há muito tempo atrás, já antes de existir computador, já fez contas, usaram outros métodos, tá? Que não do trapézio, mas podia usar o do trapézio também, não tem problema. Para poder calcular essas acumuladas na normal padrão para vários valores diferentes. E aí como é que eu faço para achar as minhas probabilidades na tabela? Então, aqui na borda da tabela, eu tenho os quantis, ou seja, os valores que entram aqui, de Zzinho, tá? Então, aqui no corpo da tabela, eu vou ter P de Z menor ou igual a Zzinho, e aí, por isso, o desenho está pintado desse jeito. O Zzinho, ele está contando como quantil, né, da normal, e o corpo me dá as probabilidades. Então, eu tenho que achar o Zzinho na borda da tabela, fazer o cruzamento e achar quem é a probabilidade. Então, quem é o P de Z menor ou igual a 0,83? Então, vai ser Z 0,83, tá? Então, essa primeira parte é a primeira casa decimal, a segunda parte é a segunda casa decimal. Então, eu venho aqui, encontrei essa probabilidade igual a 0,5
7,967. Tá bom? Então é assim que você usa a tabela. Você pega na borda, essa tabela sempre vale só para Z normal 0,1, tá? Então, no exercício, deixa eu voltar aqui no slide seguinte, eu estou supondo Z com distribuição normal 0,1, tá? Tudo bem? Então, deixa eu voltar para como estava antes, para a gente poder usar a parte aqui da esquerda. Caramba, quanto zoom out que eu vou ter que dar. Beleza. Então, vamos lá, calcular, fazer esse exercício, só para a gente treinar como é que faz para olhar isso na tabela. Então, eu vou colocar aqui, o item 2 é P de Z, menor que 0, menor do que 0,83. 3 é P de Z entre menos 0,5. Caramba, hoje eu tô mal de escrever. 4 vai ser P menos 0,5. Z menor do que 0,85. 5 P de Z maior do que menos 0,5, tá? Aí esse outro eu vou deixar para fazer só, depois que a gente fizer esses aqui, só para treinar, tá? Então vamos ver, esse primeiro P de Z está entre 0 e 0,83. Quando eu vier aqui na tabela, vamos ver o que essa probabilidade está se referindo. Aqui eu tenho a minha normal, padrão, né? Então, o 0,83 está aqui, 0,83, e o 0 está aqui. Eu quero calcular essa probabilidade. Tá? Aí, como é que eu faço? Eu calculo a probabilidade da acumulada, né, do menos infinito até o 0,83 e subtraio dessa parte. Ou seja, isso aqui dá P de Z menor ou igual a 0,83 e subtraio do P de Z menor ou igual a 0. Quem é o P de Z menor ou igual a 0,83? Eu calculei aqui agora, né? Foi 0,7967. Menos quem é P de Z menor ou igual a 0? É meio. Eu nem preciso olhar na tabela. Eu sei que é meio porque é simétrico. Então a probabilidade à esquerda de 0 tem que ser igual à probabilidade à direita de 0. Né? Aqui eu estou supondo Z, distribuição normal 0,1. E então a direita também tem a mesma probabilidade meio, isso aqui vai dar 0,2967. Tá? E essa parte aqui, essa parte é... aqui apareceu de novo a normal, menos 0,5, sei lá, tá algum valor aqui, menos 0,5 e 0. Então é essa parte. Aí eu vou, como é que eu vou fazer isso? Bom, posso olhar aqui na tabela e achar o menos 0,5. Deixa eu dar só mais alguns zooms para ficar um pouquinho maior. Só que essa tabela, ela não tem nenhum cara negativo, né? Não tem nenhum Z negativo aqui, só tem positivo. Ah, mas beleza. Por quê? Porque eu posso usar a parte positiva e usar da simetria, né? Como é que eu faço isso? Eu posso calcular quem é essa probabilidade aqui, né? Então, essa que era a que eu queria calcular no começo é a mesma dessa daqui, por simetria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o P de Z ser menor ou igual a 0,5. Ele vai me dar toda essa região aqui, né? Aí eu vou subtrair P de Z menor ou igual a 0 para me livrar de toda essa área e ficar só com o azulzinho. E aí eu noto que o azulzinho é a mesma área que o verde por questões de simetria. Então, quem é P de Z menor ou igual a 0,5? Então, vem aqui 0,5 com 0 aqui, vai dar 0,6915.
0,6915. Menos quem é o P de Z igual a 0? 0,5. Tá bom? P de Z menor ou igual a 0 sempre é 0,5 porque, enfim, simetria, né? Então isso aqui deu 0,1915. Tá? Tá dando para entender, pessoal? Ou eu estou fazendo muito rápido? Tá dando para entender sim, professor. Beleza. Vamos para o segundo exemplo, então. O que a gente vai ter é Z entre menos 0,5 e 0,85. Então aqui está menos 0,5. 0,85 está um pouco mais aqui para a direita. Tá? Então é toda essa área aqui. O que eu quero obter. Isso que eu vou poder fazer? Eu vou poder escrever como essa acumulada, subtraindo essa parte. Então vai ser P de Z menor ou igual a 0,85, né? Agora eu tenho que subtrair essa parte. Tem que subtrair P de Z menor do que menos 0,5. Aí, de novo, eu não tenho negativos, né, na tabela. Mas o que eu posso fazer? P de Z ser menor do que 0,5, menos 0,5, é a mesma probabilidade. Aqui está menos 0,5. Aqui está o mais 0,5. Então, essa probabilidade aqui vai ser a mesma do Z ser maior do que 0,5, tá? Pela figura. Sempre é importante você desenhar a figura para saber, para conseguir fazer as equivalências certinho. Então, aqui eu troquei, tá vendo? Aí agora eu vou na tabela, quem é o Z menor do que 0,85? 0,85 é isso aqui. 0,8023. E quem é Z maior do que 0,5? Ah, eu não tenho Z maior, né? Ah, mas eu posso fazer 1 menos P de Z menor do que 0,5. Tudo bem? Só usei o complementar. Z maior do que 0,5 é 1 menos P de Z menor do que 0,5. Bom, Z menor do que 0,5 está aqui. Então vai ficar 0,8023 menos 1 mais 0,6915. Tá? Aí eu não vou fazer essa conta no final, porque é só algebrismo. Por fim, né, quem seria P de Z maior do que menos 0,5? Zzinho. Menos 0,5 está aqui. P de Z maior do que menos 0,5 é essa área toda, né? Aqui no caso vai ser igual a, se eu pegar, como a tabela só me dá a área acumulada à esquerda, eu posso colocar aqui 0,5. E aí, por questões de simetria, vai ser igual a P de Z menor ou igual a 0,5, tá? E aí, esse valor a gente já olhou várias vezes, P de Z menor ou igual a 0,5 vai ser 0,6915, tá? Bom, então é tranquilo de fazer essas probabilidades, né? Você só tem que... Eu só aconselho desenhar a figura da normal e usar a questão da simetria quando estiver precisando, tá? Agora, eu só vou fazer mais uma conta para a gente poder olhar, de fato, o software e ver como é que resolve. A gente já calculou tudo isso aqui, tá? Agora eu vou fazer... aqui deveria ser x. Vamos supor que x tem distribuição normal 2, 4, tá? Agora, x não é mais normal padrão, tá? Não é normal 0,1. E essa tabela aqui, ela só tem valores para normal 0,1, né?
Bom, mas a gente viu lá antes como é que a gente faz para calcular probabilidades envolvendo uma normal genérica em função de probabilidades envolvendo a normal padrão. E é o que a gente vai usar. Então, a questão pede para calcular P de x entre 0,2 e 0,8. Aí como é que eu faço? Bom, eu não sei probabilidades em x, então o que eu vou fazer é, eu vou padronizar x. Mas para manter a desigualdade, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Então vai ficar 0,2 menos a média de x, que é 2. X menos 2. 0,8 menos 2. Né? Aí agora, bom, não padronizei ainda, eu tenho que dividir, aqui a variância é igual a 4. Se sigma 2 é igual a 4, então é porque o sigma é igual a 2, tá? Então a padronização sempre é para dividir por sigma, não sigma 2. Então vou dividir por 2. Isso aqui é z, onde eu vou chamar de z essa parte toda aqui. Essa parte aqui. E aí eu noto que z é normal 0,1. Tá? Porque é o x padronizado, x menos a sua média dividido pelo seu desvio. Então essa probabilidade se reduz a p de, fazendo a conta aqui na esquerda, né, deu menos 1,8, vai dar menos 0,9, menor ou igual a z, menor ou igual a menos 1,2 dividido por 2 vai dar menos 0,6, não é isso? Bom, e aí beleza. Agora eu comecei com uma probabilidade em função de x, terminei com uma probabilidade em função de z, e aí agora é só eu fazer o que eu já estou acostumado, né? Eu venho aqui, menos 0,9, venho aqui, ops, ficou meio grande demais, então menos 0,9, e aqui menos 0,6. Então o que eu tenho que calcular é essa área aqui, tá? Que é a mesma área se eu espelhar lá na direita. Então 0,6, 0,9. Então vai dar a mesma área que é essa que está aqui, né? Que é P de z está entre 0,6 e 0,9. E aí é só eu vir aqui na tabela e achar 0,6 está onde? 0,6 está aqui. 0, eu vou colocar aqui na linha de baixo. 0,7257 menos 0,9 é aqui. Vai dar 0,8159. Fiz ao contrário. É P de 9 menos a de 6. Então é menos aqui mais aqui. E aí é só fazer essa conta, tá? Vai dar 0,0902, se eu não estiver enganado, tá? Tudo bem? Então, olha, caramba, como é que eu fiz isso? Eu escrevi na folha que vinha antes da folha... Estranho, eu já tinha escrito isso aqui antes. Bom, é a vida. Bom, então é isso, pessoal. É assim que a gente calcula probabilidades usando a normal padrão, tá? Aí agora, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar lá na lista de exercícios, que é se o x for normal, mi sigma 2, então vale isso que está aqui, tá? P de x está entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma, é esse valor, não importando qual o valor de mi e qual o valor de sigma, tá? Para quaisquer mi, quaisquer sigma, vai dar sempre a mesma probabilidade. E na linha de baixo a mesma coisa, tá? Eu só vou colocar, eu vou passar para os softwares, só para a gente poder fazer um exemplo usando esses softwares, né? Então vamos lá, vou colocar aqui, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu abrir aqui o RStudio para mostrar para vocês. Esse programa que eu abri é o RStudio, tá? Essa bolinha aqui.
Vocês estão conseguindo ver na tela? Eu provavelmente só vou ter que dar Ctrl+, para dar um zoom aqui para conseguir ver o que está escrito, né? Porque a resolução da tela do meu monitor fica muito pequena. Então vamos lá. Zoom in é Ctrl++. Tá. Tá dando para ler, pessoal? Ou tá pequeno ainda? Beleza. Então vou colocar só aqui para a esquerda. Eu vou tirar essa parte daqui. Beleza. Então eu baixei o RStudio. Ele é um como eu posso falar isso? Um editor, né, que te permite trabalhar com a linguagem R. Então, para você usar isso, você tem que baixar o R, que vai vir lá o R basicão mesmo, que é bem parecido com o pessoal lá da programação faz. Vai ser uma tela preta em que você digita lá as suas contas, então é muito arcaico. Mas se você pode usar qualquer interface para trabalhar com R de forma mais amigável, né? A que eu gosto é o RStudio, mas tem outras. Você pode usar o Visual Studio Code, que eu tenho aqui também, mas eu gosto de usar ele mais para debugar programa do que para escrever e fazer contas. E você pode usar também Python ou MATLAB ou qualquer coisa assim. Então eu só vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na parte dos exercícios. Então no R eu tenho essa função chamada, aqui nessa parte de cima eu coloco o meu código. Então tem essa função chamada pnorm. O que essa pnorm faz? Se eu pedir pnorm, sei lá, de 0, eu dou Ctrl Enter e ele me retorna um valor. Pnorm de 0 é 0.5, tá? O que isso aqui quer dizer? Espera aí que eu maximizei. Então eu vou pedir aqui um help da função pnorm. Aí ele me abre o help aqui. O que essa pnorm faz, né? Ele está dizendo, aqui é uma descrição, ele diz, é densidade, função de distribuição. Quando ele fala função de distribuição, é a função de distribuição acumulada, tá? Tem autores que falam só função de distribuição, mas eu prefiro falar distribuição acumulada. Função quantile e um gerador aleatório. Então, dependendo do que você usar, dnorm é o valor na densidade, tá? Da densidade da normal. Pnorm é a acumulada da normal no ponto P. Se você não der nenhum outro parâmetro, fica sendo a normal padrão, tá? Então vamos olhar aqui embaixo. Quando ele me diz valor, pnorm, engraçado, aqui ele não falou, mas enfim, eu deveria ter um respectivamente, por quê? Ele quer dizer que a densidade, você usa dnorm, que o D é de densidade, a função de distribuição é o pnorm, a função quantile é o qnorm e o gerador aleatório é a rnorm, tá? Que é random norm, aqui é qnorm, que é quantile norm, e o P de probabilidades, tá? Então, o pnorm de 0 é 0.5 por quê? Porque ele está calculando a probabilidade de ser menor do que 0 na normal, tá? Então, essa probabilidade, na normal 0,1, então essa probabilidade deu 0,5. Então, se eu quiser fazer o item 2, né, como é que fica? Eu vou colocar aqui, item 2. Essa tralha é comentário, tá? Esse hashtag ali. Então, se eu tiver que fazer, vou fazer, sei lá, o item 1 primeiro. Isso aqui é pnorm de 0,83. Viu que deu o valor que a gente tinha achado lá, 0.7967. Porque está na outra janela, mas eu não vou... Aqui, 7967, tá? Então, essa pnorm, ela dá exatamente os valores da tabela para qualquer input que você der, qualquer argumento.
Então é uma forma muito mais fácil de você trabalhar do que usando a tabela. Tanto que hoje em dia ninguém usa a tabela mais. Essa tabela só quem usa é aluno para fazer prova. Porque não tem como você dar um computador para o aluno fazer a prova na sala. A gente está aqui, quando a gente for fazer a nossa, vocês vão poder usar software para resolver, porque está cada um nas suas casas, né? Para que eu vou forçar vocês a usarem a tabela? Então aqui, olha, é muito mais fácil. Se eu quiser calcular o do item 2, como é que eu faço? P norme de 0,83 menos P norme de 0, concorda? Por quê? Eu vou pegar a acumulada no ponto 0,83 e subtrair da acumulada do ponto 0. E aí o que sobrar vai ser o que está entre 0 e 0,83. O que eu estou fazendo é, aqui está o 0, aqui está o 0,83. Eu estou pegando isso aqui e subtraindo disso aqui. Então vai ficar só a área que está aqui no meio. Então quando eu vier para cá e der Enter, deu 0,296730, tá? Então é muito mais fácil você fazer usando um software desse do que usando a tabela, né? Então aqui se eu for fazer pnorme, aí olha só que legal, o pnorme ele funciona para qualquer argumento, eu posso botar até negativo. Na tabela eu tenho que fazer toda aquela coisa de trocar o sinal, mudar a área, né? Se eu tiver que calcular uma probabilidade à esquerda de 0, eu tenho que vir para a direita e fazer as adaptações, porque a normal, a tabela não tem nenhum valor negativo. Então aqui, olha, eu posso fazer, o terceiro item vai ser pnorme de 0 menos pnorme de menos 0,5. Tá? E aí ele já faz direto de menos 0,5, tá? Aqui esse é o item 3. O item 4 é pnorme de 0,85 menos pnorme de menos 0,5. Tá? Então, como é muito mais rápido, né? E o item 5 é pnorme de... esse aqui é um pouquinho, tem que inverter um pouco, né? Isso aqui vai dar 1 menos a acumulada. Essa pnorme você pode ler sempre como a acumulada, tá? 1 menos a acumulada no ponto menos 0,5. Fez sentido? Tá? Porque o pnorme ela só dá as probabilidades à esquerda. Então eu vou calcular a probabilidade à esquerda de menos 0,5 e depois fazer um menos, que é o complementar, tá? Aí agora tem uma coisa que é muito legal. Essa função pnorme, ela na verdade tem 3 argumentos. O primeiro delas, eu vou fazer aqui o último exercício, né? Vou colocar aqui o último exercício. Aqui deveria ser x, né? X normal 2, 4. Para eu calcular isso aqui, eu posso usar direto pnorme 0,8 menos pnorme de 0,2. Só que se eu só fizer isso, ele vai usar a normal padrão, tá? Ele vai usar a acumulada da normal padrão e não vai estar certo, porque aqui não é z menor entre 0,2 e 0,8, é x, em que x tem média 2 e variância sigma, tá? Se eu voltar para o R, para o help do R, vamos ver quais são os argumentos da função pnorme. Pnorme vai ter um quantile, que é o primeiro valor, que é o 0,8. Quando ele diz aqui min igual a 0, quer dizer que se eu não disser nada na segunda entrada, ele vai supor que é 0. Então, por isso que aqui, quando eu não falo nada, ele pegou o min igual a 0. Esse min é a média da normal, que é 0. E aqui ele é parametrizado pelo desvio padrão, SD, Standard Deviation. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu for especificar uma normal que não é a padrão, a segunda entrada é a média, que é 2, e a terceira entrada é o desvio padrão, não a variância. Então, como aqui a variância sigma 2 é igual a 4,
o desvio padrão, que é a raiz da variância, é 2. Então, quando eu vier para cá, eu tenho que colocar o terceiro argumento igual a 2. E eu faço a mesma coisa na minha P-norm, tá? No ponto 0.2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o quantio 0.8 na normal com média 2 e desvio padrão 2. E aqui ele vai calcular a acumulada no ponto 0,2 da normal com média μ igual a 2 e variância e desvio padrão 2. Então, 0.09019. Então, se eu colocar para cá, vamos conferir para ver que deu certo. Tá vendo? Tudo bem? E, bom, e aí é isso, pessoal. Se vocês quiserem usar o R na prova para calcular essas probabilidades, não tem nenhum problema. Vocês vão ver que existe, como existe P-norm, também existe P-POIS, que é da Poisson, também existe P-UNIF, também existe P-EXP, que são as acumuladas. Sempre tem o P na frente, é acumulado. E aí, as outras funções são para outras distribuições. Então, vocês podem usar também, tá? E se você não usar R, não tem problema. Você só vai ter que descobrir qual é o pacote da linguagem que você usa, por exemplo, Python, que trabalha com distribuições de probabilidade. E aí você tem que achar lá naquela linguagem qual é a função equivalente ao P-norm do R, prestando atenção nos argumentos. Por exemplo, o R parametriza a normal pela média e pelo desvio, tá? Pode ser que o Python parametrize pela média e pela variância, tá? Então você só tem que fazer a adaptação necessária. Então eu recomendo que vocês procurem algum software, caso vocês tenham achado mais fácil usar o software do que usar a tabela, procurem um software e vejam lá qual é a função que tem dentro daquele software que calcula probabilidades acumuladas, tá? E aí é só olhar no help e ver como aquela função vai funcionar, tudo bem? O que eu tinha para hoje era isso, tá? Eu só tinha mais um exercício aqui, mas aí eu vou deixar para fazer com vocês na aula que vem, tá? Na verdade, tem esse que eu vou deixar para a lista, para vocês fazerem. E só ficou faltando o último slide, que é um exemplo, mas eu não vou fazer aqui com vocês agora, porque já deu a hora, tá? Então, a gente pode fazer ele na aula que vem, tá? Pessoal, então é isso. Eu vou só terminar aqui e submeter as coisas lá no Google Drive. Se vocês tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Então, falou, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. E para os que já vão sair, boa aula para vocês. E eu coloco a lista referente a distribuições normais lá no Classroom ao longo da semana. Quando eu tiver um tempo para colocar, eu já coloco lá. Mas vocês já podem fazer quase qualquer exercício das P1s. E aí a gente vai terminando o conteúdo, tá? Então é isso, pessoal. Falou. Eu vou lá colocar as coisas no Classroom e qualquer coisa é só perguntar. Eu acho que não é no Classroom, era no Drive.